Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a dependência emocional. Então, o que é a dependência emocional? A dependência emocional é quando eu dependo do outro, é quando eu preciso do outro, é quando eu necessito dessa validação do outro, dessa aprovação do outro. É quando eu não consigo fazer as coisas sozinho ou não acredito na minha própria capacidade. É, por exemplo, quando eu tenho medo de ficar sozinho, ou quando eu tenho medo de recomeçar, quando eu estou em alguma relação afetiva, por exemplo. Então, eu preciso sempre do outro, desse controle do outro. É como se eu não conseguisse fazer nada sozinho. Então, eu tenho essa dependência. Essa dependência emocional, ela acaba sendo bem específica quando essa validação sentimental ou comportamental, ela tem que vir do outro o tempo inteiro. Então, eu não consigo me autovalidar. Então, ela está ligada com baixa autoestima, com baixa autoconfiança, com inabilidade comportamental. Ela está ligada com uma série de fatores. Mas, basicamente, a dependência emocional essa necessidade de validação, de aprovação e até mesmo de controle do outro. Então ela pode gerar manipulação, ela pode gerar uma série de coisas. E ela pode estar vinculada com outras dependências. Então ela pode ser uma dependência legítima, emocionalmente falando. Quando eu não tenho outras dependências, então eu acabo tendo só a dependência emocional, que é quando eu preciso dessa validação do outro. Mas ela pode estar ligada com uma dependência financeira, por exemplo, ou uma dependência material. Vamos pensar, por exemplo, num casal. Então você tem, por exemplo, a esposa e o marido. A esposa, ela está com o marido, às vezes ele nem trata ela tão bem, ou não faz as coisas que ela gosta, ou afetivamente eles não se dão bem, até mesmo sexualmente, mas ela continua naquela relação pela dependência emocional, mas pode ter outras dependências. Mas vamos supor que ela não tem uma dependência financeira, ela só tem uma dependência emocional por essa validação extrema, porque ela não avalia consequências, porque ela não sabe fazer coisas sozinha ou teme que não consiga fazer. Então ela fica naquela dependência de validação. E aí um dos outros pontos importantes é essa ideia de viver com migalhas ou achar que pode viver dessa forma. Então essa dependência emocional com essa validação, porque geralmente essa validação ela nunca vem de maneira legítima no sentido de ela ser genuína. Então, a pessoa pode fazer qualquer coisa que valide o comportamento que a pessoa se mantém ali. Então, a gente consegue dividir dessa maneira quando a dependência é legítima, quando você percebe aquela necessidade emocional e psicológica de validação o tempo todo. E isso tem muitos casos que acaba sendo perceptível. Quando nós temos uma dependência financeira ou material, outras dependências vinculadas, a dependência emocional ela é piorada, por assim dizer, porque aí você tem outras dependências que estão em conjunto, em comorbidade, aspas. Então, a dependência emocional é essa necessidade dessa validação o tempo todo, e eu acabo aceitando coisas, seja por inexperiência, seja por inabilidade, seja porque eu não consigo, seja por uma série de fatores. Mas precisa ficar claro que quando eu dependo emocionalmente do outro, esse emocional é psicológico, é afetivo, é social, é algo generalizado. Então, é como se eu dependesse do outro para qualquer coisa. O outro pode validar para mim um sentimento, pode validar uma ação, pode validar qualquer coisa. Então, eu necessito do outro. É algo que pode se tornar altamente patológico, porque é como se eu precisasse dessa avaliação o tempo todo do outro, ou dessa justificativa, ou desse apontamento do outro. Então eu sempre preciso que a outra pessoa, seja em qualquer tipo de relação, valide, apoie, faça, opine. Então é muito provável que quando você vê uma pessoa que tem a dependência emocional, e às vezes é muito característico, você consegue perceber, você vai notar também padrões de baixa autoestima, baixa autoconfiança, insegurança, imaturidade. Ciúmes possessivo é um dos padrões que a gente observa bastante também, porque, como eu disse, você pode ter esses padrões tanto nas relações afetivas / sexuais, como nas relações familiares e trabalho, enfim. Então essa inexperiência, essa inabilidade comportamental, essa falta de repertório, esse medo de ficar sozinho ou sozinho, esse medo de recomeçar. Então tem vários padrões que justificam essa dependência emocional. Então essa necessidade quase que 24 horas, vamos dizer assim, dessa validação que o outro tem que dar. E às vezes pode ser coisas pequenas. E aí quando você consegue entender e analisar isso, fica mais fácil para a gente mudar aquele comportamento. Então, voltando, a dependência emocional é essa necessidade de validação e de aprovação do outro o tempo inteiro, geralmente por medos, inseguranças ou inabilidades comportamentais ou falta de repertórios comportamentais que a pessoa pode apresentar.
Então isso é a dependência emocional, que pode estar ligada com dependências financeiras e outras dependências. É um padrão bastante complexo, então não é simples falar sobre dependência emocional, ou psicológica, ou comportamental. É um padrão que ele é característico, ele envolve uma série de comportamentos, mas o que é a dependência emocional, o que causa ela e como tratar, são as coisas que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Então, repetindo para finalizar. A dependência emocional é essa necessidade que eu tenho que o outro me valide o tempo inteiro. Eu preciso dessa opinião do outro e até mesmo desse controle do outro. Isso faz com que eu haja de maneira, às vezes ou quase sempre, inconsequente, ou seja, eu não estou vendo quais são as consequências que eu produzo. Eu acabo aceitando poucas coisas, ou como as pessoas dizem, migalhas, sejam de atenção, de sentimento, de comportamento. Eu acabo aceitando poucas coisas, porque eu acho que eu não mereço, eu acho que eu não consigo, enfim. São vários esses princípios. Ou por uma inexperiência de vida, são várias coisas. Ela ocorre por conta dessa inabilidade, dessa falta de repertório comportamental, falta de experiências de vida ou de vivências, e ela vai se desenvolvendo dessa forma, porque pode existir um processo de manipulação da outra pessoa quando percebe essa dependência emocional. É aquela ideia, por exemplo, nas relações afetivas, que as pessoas falam que a pessoa está literalmente na mão da outra pessoa. E aí não é somente essa questão do sentimento ou de estar apaixonado ou nada disso. É uma dependência direta, é algo patológico. E ela vai influenciar outras áreas da vida. E é por esse motivo também que ela está vinculada com outras dependências. A dependência emocional, ela é a pior das dependências, por assim dizer, porque o emocional é sempre o que mais nos aflige. Esse emocional envolvido comportamental, psicológico, enfim. Só que ela, em tese, às vezes ou quase sempre, ela estará vinculada com outras dependências. A dependência financeira e material é outra que a gente verifica associada com a dependência emocional. Como eu citei o exemplo do marido e da mulher, geralmente você pode ter a dependência financeira de um para com o outro, que ela pode estar mascarada ou travestida na dependência emocional. Ela pode estar em conjunto com a dependência emocional, mas pode existir somente a dependência emocional sem outras dependências. É quando tem as outras dependências, o quadro ele pode ficar pior, o comportamento daquela pessoa piora. E como eu sempre falo para as pessoas, quando a gente precisa mudar padrões de dependência emocional, ele é mais rápido, talvez, do que outras dependências. Por exemplo, mudar comportamentos de dependência emocional pode ser mais rápido do que mudar comportamentos de dependência financeira. Porque para que a gente consiga uma independência emocional, pode ser mais rápido, não tão fácil, quanto conseguir uma independência financeira. Claro que dependência e independência, sobre vários aspectos, pode ser algo muito relativo. Mas precisa ficar claro que a dependência emocional ela é permeada por vários fatores e muitas coisas dependem para que ela seja mais grave ou menos grave. Então, a dependência emocional é essa necessidade, tá?